Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gonzaga e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o princípio da legalidade no direito penal, né? Há vários diplomas que prevêem esse princípio, né? Inicialmente, a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, né? O princípio da legalidade também está previsto no artigo 1º do Código Penal, também no artigo 3º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Também no artigo 15 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Então é um princípio que está espraiado tanto pelo nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, como também no ordenamento jurídico internacional, nos pactos internacionais, tratados e tudo mais, né? Como eu falei para vocês, especificamente, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tá? E qual é a origem do princípio da legalidade? O princípio da legalidade, conforme a doutrina, origina-se da Magna Carta Libertatum, de 1215, a famosa Carta Magna de 1215 do rei João Sem Terra, né? Onde houve uma revolta dos barões ingleses, né? Que se voltaram contra o poder do rei e que ocasionou uma limitação do poder real, né? Onde esses barões passaram a poder opinar, né? Junto ao rei, né? Junto ao monarca inglês, no que toca à criação, né, de tributos, né, o grau de tributação sobre esses barões, né? Então, foi nesse diploma, na Magna Carta Libertatum, que surgiu o princípio da legalidade. E esse princípio, desde as suas origens, tem uma finalidade. Qual é? Limitar o poder punitivo estatal. Sempre, inicialmente, limitar o Estado, e hoje o princípio da legalidade tem a finalidade do que? Limitar o poder punitivo estatal. Então, sem dúvida alguma, a partir do momento que o Estado ele passa a ter a obrigação de se submeter, de obedecer à lei, sem dúvida alguma estará sendo limitado, não é? De forma jurídica, né? Juridicamente falando. E esse princípio ele se desdobra, né? O que mais prevalece é que ele pode se desdobrar tanto na reserva legal, o princípio da reserva legal, como o princípio da anterioridade. Então, como eu identifico a reserva legal dentro desse dispositivo do princípio da legalidade que eu falei para vocês, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, quando eu falo não há crime ou pena sem lei, isso é reserva legal. Então, somente a lei em sentido estrito que poderá criar crimes e cominar penas. Aí eu pergunto a vocês, será que a medida provisória ela pode criar crimes? Será que a medida provisória ela pode tratar de direito penal? Né? Prevalece que não, certo? No artigo 62, lá no parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, é claro quando fala que a medida provisória ela não pode tratar de direito penal, cominar penas, criar crimes, certo? Mas o STF diz que a medida provisória poderá ser utilizada no chamado direito penal não incriminador. Como assim? Sempre que puder favorecer o réu, é possível a medida provisória, se nessa situação será possível, a medida provisória tratar de direito penal. Então é o famoso, né, sempre que for para beneficiar o réu, indúbio para o réu, né? Então é uma forma que o STF entendeu que a medida provisória poderá ser utilizada em benefício, nunca para prejudicar. Tranquilo? E será que a lei delegada pode criar crimes também? Também não poderá. No artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, é claro quando diz que a lei delegada, né, que é aquela lei quando o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, ele recebe a delegação do Congresso para tratar de algumas matérias, né? E dentre essas matérias que podem ser tratadas no âmbito da lei delegada, não encontra-se o direito penal, não encontra-se matéria de direito penal incriminador, certo? Não é possível.
Tranquilo? Esse foi o princípio da reserva legal que eu falei para vocês. Então, para combinar penas e criar crimes, somente lei e lei em sentido estrito, beleza? Lei em sentido estrito, tranquilo? Aquela lei que é produzida pelo poder legislativo, sancionada pelo chefe do poder executivo, tranquilo? E esse é o princípio da reserva legal. Já o princípio da anterioridade é aquele quando eu digo assim, não há crime ou pena sem lei anterior. Então, a pena, a combinação da pena, como também a tipificação do crime, tem de ser anterior ao fato criminoso, certo? Pois o que vigora é a chamada irretroatividade maléfica da lei penal. Então, a lei penal ela jamais poderá retroagir para prejudicar, somente para beneficiar o réu. Então, a retroatividade benéfica é uma garantia constitucional do cidadão. Então, a lei penal jamais poderá retroagir, somente para beneficiar o réu. Isso está no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Então, a retroatividade benéfica ela é uma garantia constitucional do cidadão. Então, sem dúvida alguma, entra nas questões, né? Trata-se de uma cláusula pétrea, né? Se você ver lá o artigo 60, parágrafo 4º, né? No finalzinho, inciso 4º, fala, né? Os direitos e garantias individuais. Então, é uma cláusula pétrea, tranquilo? Só para concluir, será que o costume ele pode ser incriminador? Será que o costume ele pode criar crimes, né? Primeiramente, o que vem a ser o costume? O costume nada mais é que uma prática reiterada, né, numa dada sociedade, num dado local, e esse é o elemento objetivo, né, a prática reiterada, e desde que haja a certeza, né, da obrigatoriedade dessa prática, né, esse é o elemento subjetivo do conceito de costume. Então, o costume incriminador não é permitido no nosso Estado democrático aqui, que vivemos, né, aqui no Brasil. Não é permitido, certo? Agora, o costume interpretativo, que é aquele segundo a lei, né, ele é permitido, tá? Então, o costume interpretativo, que é o costume segundo a lei, é permitido, beleza? Agora, não é possível o costume abolicionista. Então, o costume que vem revogar a lei não é possível. Aí entra toda aquela discussão da questão do jogo do bicho. Mas porque todo mundo joga no bicho, não tem problema? Tem problema sim, tá? Uma lei ela só é revogada se for por outra lei, uma lei posterior que a revogue expressamente, ou que trate inteiramente dessa matéria, ou que seja incompatível com essa lei. Certo? Então, somente nessas hipóteses é que você poderá falar que houve a revogação da lei. Então, jamais um costume poderá revogar uma lei. Tranquilo? E essa noção do Estado se submeter, né, às leis que cria e tudo mais, né, a submeter o império da lei, isso surgiu no liberalismo, né? Logo ali, na época da Revolução Francesa, que houve a superação do Estado absolutista pelo Estado liberal, né, onde foi, né, surgiu toda a ideia do Estado de Direito, tudo aquilo ali, né, que foi mais de uma forma mais veemente ali, né, que se firmou mesmo, né, onde o Estado ele passou a se submeter às leis as quais ele criou na época, né, enfim, até hoje é assim, né. Hoje vivemos um Estado democrático de direito, um Estado onde o Estado ele cria as leis, se submete às leis, um Estado que intervém na sociedade, né, em vários setores, com o fim de buscar sempre promover uma isonomia material entre os cidadãos na medida do possível, e ele é democrático, tendo em vista que o povo ele poderá participar da gestão da coisa pública, né, poderá participar da organização da coisa pública, né? E há vários instrumentos, né? Previsto inclusive na nossa Constituição Federal, a ação popular é uma forma, né, de participação do povo, onde o cidadão ele pode ingressar com essa ação. Também eu posso falar a ação popular, tem os demais remédios constitucionais, né? O plebiscito é outro exemplo, né? O referendo, outro exemplo, são exemplos de ação civil pública, né? Um exemplo do cidadão poder participar um pouco
a administração da coisa pública, mas aí já é outro assunto, já envolve direito constitucional. Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tudo bem? Para quem não conhece ainda o meu trabalho, minha fanpage Gonzaga, @gonzaga.direito, meu Instagram, prof.luizgonzaga. Grande abraço a todos e fique com Deus.